Olá e bem-vindos. Hoje a nossa análise é sobre algo que a gente vê todo dia, o nosso próprio abdômen. Mas vamos olhar de um jeito diferente, sabe? Com os olhos de um arquiteto. É como se a gente tivesse a planta baixa do corpo e a nossa missão aqui é decodificar esse mapa. Entender o que cada linha, cada relevo na superfície realmente significa. É uma analogia perfeita, porque não é só dar nome às partes, né? É entender o design por trás da função. O que a gente vê por fora é, na verdade, a expressão de uma engenharia biomecânica incrível, projetada para proteger, para sustentar, para permitir movimento. A gente vai conectar a forma com a função. Exato. E para a gente conseguir enxergar essa planta com mais clareza, o material que estamos usando sugere um modelo de referência. Um homem jovem, bem desenvolvido, com menos de 10% de gordura corporal. Isso me fez pensar, sabe? Por que essa especificidade toda? Será que a gente corre o risco de pensar que esse é o único mapa que vale? É uma ótima pergunta, mas a escolha aqui é puramente didática, entende? Pensa na gordura corporal como se fosse um tapete bem grosso em cima de um piso desenhado. Quanto mais grosso o tapete, mais difícil ver o desenho. Certo. Com menos gordura, o tapete fica mais fino. Aí o relevo da musculatura, dos tecidos, tudo que existe em todas as pessoas aparece com mais clareza. Não é um padrão de beleza, é só clareza para o estudo. A gente está estudando o piso, não o tapete. Entendi, faz todo sentido. É uma questão de nitidez, não de um ideal. Bom, com esse mapa mais nítido em mente, vamos começar pelo ponto central, o marco zero de tudo, o umbigo. Exatamente. O umbigo está ali, na linha média, a linha que divide o corpo em direita e esquerda. Ele é a nossa coordenada principal para a gente se localizar. Ok, então, partindo do umbigo, o documento descreve uma depressão vertical, bem no meio do abdômen, a chamada linha alba. O nome já diz um pouco, né? Linha branca. Mas o que ela é exatamente? Não parece ser um músculo. E não é mesmo. A linha alba é talvez uma das estruturas mais subestimadas da região. Ela é como uma costura central. É uma faixa de tecido conjuntivo bem denso, formada pela fusão das aponeuroses, que são tipo umas lâminas de tecido que envolvem os músculos do abdômen. Uma costura? Isso. E o fato de ela ser branca tem uma implicação clínica gigantesca. Peraí, como assim? O que a cor dela tem a ver com a prática médica? Branca, em anatomia, geralmente significa que a estrutura tem poucos vasos sanguíneos, sabe? Pouca vascularização. Por não ter músculos nem grandes vasos, a linha alba é o local preferido para muitas incisões cirúrgicas. Sério? Sim. O cirurgião pode cortar através dela para chegar na cavidade abdominal com um mínimo de sangramento. E, o que é crucial, sem cortar fibra muscular. Isso facilita muito a recuperação. É um atalho genial da natureza. Nossa, isso muda completamente a minha perspectiva. Não é só uma linha, é uma porta de entrada cirúrgica. E se essa costura falhar, o que acontece? Ótima pergunta. Em situações de muita pressão dentro do abdômen, como na gravidez, por exemplo, essa linha pode se esticar, se afastar. É uma condição chamada diástase. Diástase, já ouvi falar. Pois é. A costura se alarga e isso pode comprometer toda a estabilidade do core. Ou seja, a integridade dessa linha é fundamental. Incrível. Então essa é a viga mestra. E de cada lado dela a gente tem as paredes que todo mundo conhece, o músculo reto abdominal, o famoso tanquinho. Exato. O reto abdominal é um par de músculos longos, planos, que correm na vertical, um de cada lado da linha alba. São eles os principais responsáveis por flexionar o tronco. O movimento de sentar, por exemplo. Certo. E se a linha alba é a fronteira de dentro, entre eles, o documento fala da fronteira de fora. Uma outra depressão mais curva, chamada linha semilunar. O nome é até poético. O que define essa curva? A linha semilunar é fascinante. Ela é uma zona de transição, na verdade. Ela marca a borda lateral, onde os músculos mais de fora do abdômen, o oblíquo externo, o interno e o transverso, eles param de ser músculo e viram as suas aponeuroses, aquelas lâminas que eu mencionei. Ah, entendi. E essas lâminas correm para o centro para formar a bainha do reto.
que é tipo um envelope que abraça o músculo reto abdominal e aí elas se fundem lá na linha alba. Então, deixa eu ver se eu entendi. A linha semilunar não é uma coisa isolada. Ela é a fronteira onde os músculos da lateral viram tecido conjuntivo para abraçar o músculo do meio. É exatamente essa a ideia. É uma fronteira funcional. A linha alba no centro e as duas semilunares nas laterais. Elas formam a moldura do abdômen. A moldura, gostei disso. Esse design cria tipo um espartilho natural, forte no meio, flexível dos lados. Permite estabilidade e também a torção do tronco. Ok. Então, temos a moldura vertical. Mas e a imagem dentro da moldura? O que cria os gomos? Eu sempre achei que fosse o formato do músculo, mas o material fala em interseções tendíneas. O que é isso? Essa é a grande revelação para muita gente. Os gomos não são músculos separados. O reto abdominal é um músculo só, longo e contínuo. Um músculo só. Um só. As interseções tendíneas são faixas de tecido fibroso, tipo a linha alba, só que elas correm na horizontal. E elas grudam, aderem só na parte da frente da bainha do reto. E como essa aderência cria o gomo? Imagina um sofá de couro, com aqueles botões que afundam o estofado. Sim, sei. Onde o botão é costurado, ele puxa o couro para dentro e cria uma depressão. As intersecções tendíneas funcionam como esses botões. Elas pregam a pele e a bainha no músculo, criando sulcos horizontais. Quando o músculo cresce, as partes entre essas costuras saltam para fora. E aí aparece a aparência de gomos. Que analogia perfeita. Então a gente não constrói os gomos, a gente só deixa o músculo entre os botões mais visível. Mas qual a função disso? Parece só estético. Ah, mas não é. Do ponto de vista da biomecânica, essas intersecções são cruciais. Pensa no músculo reto como uma viga longa de madeira. Se você adicionar reforços transversais nela, ela fica muito mais forte. As intersecções são esses reforços. Entendi, elas dão mais estrutura. Exatamente. Elas aumentam a força do músculo, permitem que segmentos diferentes se contraiam com mais independência, gerando mais força. Sem elas, o músculo seria bem mais fraco funcionalmente. Nossa, é uma engenharia muito, mas muito mais sofisticada do que eu pensava. Não é só músculo, é um sistema de vigas, de bainhas, reforços. Eu imagino o desafio que deve ser para um estudante de medicina ou de educação física ter tudo isso na ponta da língua. Não só os nomes, mas como tudo se conecta. É um desafio imenso. E não é só memorizar. Entender as relações tridimensionais, a função. Para um fisioterapeuta, para um personal trainer, saber disso muda completamente a abordagem. O volume de informação é gigante, e ter um jeito de testar e consolidar isso é o que separa a teoria da prática. E falando em consolidar o conhecimento, para qualquer estudante que está nessa jornada e sentindo o peso dessa complexidade, essa é uma boa hora para uma dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É sobre ter as ferramentas certas para construir essa base sólida da qual estávamos falando. Uma boa preparação é o que transforma a informação em conhecimento que você pode aplicar. É fundamental, sem dúvida. Com certeza. Agora, vamos conectar tudo isso a um quadro maior? A gente entendeu a arquitetura, mas no dia a dia de um médico, por que é tão vital dominar esse mapa da superfície? Porque a parede abdominal é a nossa interface para quase tudo que acontece nos órgãos vitais. O documento até menciona o conceito de dor referida, e é aí que a anatomia de superfície vira uma ferramenta diagnóstico poderosa. O profissional de saúde não tem um raio-x nos olhos, né? Então ele usa esses marcos externos para criar um mapa mental do que está por baixo. Ah, então a localização da dor na superfície vira uma pista para um problema interno. É mais que uma pista. É um sistema de coordenadas. O abdômen é dividido em quadrantes, em regiões, usando essas linhas como fronteiras.
Uma dor no quadrante superior direito, por exemplo, leva um médico a pensar logo no fígado, na vesícula. Uma dor perto do umbigo pode ser o intestino delgado. O ponto de McBurney, clássico para diagnosticar apendicite, é encontrado traçando uma linha a partir do umbigo. Sem saber a superfície, você está clinicamente perdido. Uau! É a linguagem universal para descrever onde algo dói, onde tem uma massa, onde tem uma cicatriz. Isso lança uma luz completamente nova sobre o assunto. Não é sobre estética de forma alguma, é sobre diagnóstico, sobre a interface entre o que a gente sente por fora e o que está acontecendo por dentro. Perfeitamente colocado. É a interface visível e palpável do nosso maquinário interno. Então, para a gente sintetizar as grandes ideias de hoje, a aparência do nosso abdômen é o resultado de um projeto de engenharia muito claro. Tem a linha alba, a costura central, que também é um ponto de acesso cirúrgico, tem o reto abdominal e sua moldura, a linha semilunar, que marca a transição dos tecidos, e, por fim, as interseções tendíneas, que não são enfeites, mas reforços estruturais que multiplicam a força. Exato. E o que eu acho mais marcante é que cada detalhe desse mapa, cada linha, cada curva, existe por uma razão funcional. A forma segue a função. O que a gente vê na superfície, seja mais ou menos evidente em cada pessoa, é um reflexo direto dessa engenharia complexa e eficiente que nos sustenta. É uma aula de arquitetura biológica. Uma aula e tanto. E para deixar uma reflexão final, podemos pegar um gancho de outro ponto que o material menciona brevemente. A gente passou todo esse tempo falando sobre a força, a integridade, a solidez dessa parede abdominal. No entanto, o documento também cita o canal inguinal. Esse canal é essencialmente um túnel, uma passagem através dessa muralha robusta de músculos e tecidos. Então, a pergunta para se pensar é: considerando o quão forte essa parede precisa ser para proteger nossos órgãos, o que significa para o corpo ter essas aberturas naturais? E que tipo de desafios estruturais ou vulnerabilidades essa necessidade de passagem pode apresentar?